Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz, a parte de Cristo Jesus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, primeiro livro da Bíblia, capítulo 13 de Gênesis. Nós leremos a partir do verso 1, iremos até o versículo número 13, mas também iremos ler algumas outras porções de Gênesis, sobretudo um pouco do capítulo 12. Mas, de forma majoritária, a gente vai meditar nesse capítulo 13. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, Pai. Alimenta-nos, Senhor Deus. Ajuda o teu povo a não somente compreender, não somente ser ouvinte, Senhor, mas praticante da tua palavra. Para isso, nós precisamos do teu Espírito Santo. Precisamos da tua dependência, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que por meio dessa palavra possamos ser instruídos. Em nome de Jesus. Amém. A vida de um jogador profissional de futebol começa bem antes da fama. Iniciantes que começam a participar de peneiras a fim de serem achados por algum clube. E quem é que descobre esses talentos? São os chamados olheiros. Esses olheiros, eles precisam ter um olho clínico, para poderem olhar para aquele que está iniciando ainda. Cada vez mais os atletas iniciam nessa jornada cada vez mais cedo. Então, para que você observe um atleta assim, mirim, e você possa pôr os olhos nele e dizer assim: eis aí um atleta, um jogador que vai ser de alto nível. É preciso que esse olheiro tenha um olhar clínico. Imagine só, aqueles que descobrem, eles usam essa expressão, nesse termo, eles descobrem um Érico, um Hendrick da vida, como um grande jogador, e eles se gabam e saem dizendo, eles têm orgulho de dizer: olha, não tem fulano, não tem esse atleta, eu que o descobri, eu que o achei, eu que o introduzi nessa vida futebolística. Então ele se gaba, ele se enche de orgulho por causa desse achado. Sabia que, de forma espiritual,
todos nós também temos um pouco de olheiro no que tange a fé. A gente é capaz de olhar para alguém que está começando na sua jornada cristã e a gente põe os olhos, a gente olha assim e diz assim, rapaz, esse tem futuro. Esse aí vai ser um craque da fé. Esse garoto vai ser crente. Esse jovem, olha o que eu vou dizer, esse jovem será pastor. Olha o problema que eu ia arrumar aqui, né? Esse jovem vai ser pastor. Essa menina será missionária. Às vezes a gente acerta, não é não? E a gente tem a alegria de ver alguns caminhando e dando muitos frutos na fé, superando até todas as expectativas. Que bênção, que alegria. Mas eu não sei vocês, mas eu já dei cada errada. Eu não sou um bom olheiro, não. Tem pessoas que você olha e diz assim, esse tem futuro, esse vai ser um crente fiel, esse vai ser um missionário, talvez um pastor, uma missionária. E aí quando o tempo vai passando, aquele que começou bem a fé, ele tropeça, ele é um perna de pau. Sabe, quando vivemos a vida cristã, nós nos deparamos com essa incerteza. Quando eu digo incerteza da parte humana. Você sabia que se nós usarmos essa expressão aqui, Deus como um olheiro, ele é capaz de errar? Não, ele não é capaz de errar. Meus irmãos, nessa passagem a gente vai ver alguém que está começando na fé e que tem um grande potencial de crescer na fé. E você deve olhar para esse texto e perceber que ele tem dois personagens principais, Abrão e Ló. Eu quero pedir licença a você, que nós vamos falar um pouco sobre Abraão, porque essa passagem ela trata, desde o final do capítulo 11, vai começar uma jornada na qual Abrão é o protagonista, mas na sombra de Abrão vem o seu sobrinho chamado Ló. Alguém que começa essa jornada de fé, alguém que é promissor, talvez, será que esse menino vai ser um craque? Mas ele se revela como alguém oscilante, mas alguém que tem fé. E certamente, você e eu, vamos nos identificar um pouco com esse Ló. Você verá na sua história que ele não foi um crente brilhante, como seu tio Abraão. Abraão foi um craque, né? Longe disso. Muitas vezes sua fé foi tímida, em outros momentos quase desaparece. Em algumas ocasiões a gente pode olhar para Ló e dizer, meu irmão, tu é crente. Não poucas vezes ele pisa na bola, pisa feio, que nem Ian, mas Ian é um crente mais forte. A história de Ló começa bem interessante, ele se mostra um crente bastante promissor, começa a fluir de forma bem positiva, mas logo a gente vai perceber com seu destaque negativo. Ele aparece tomando decisões equivocadas. A família que ele vai construir também não é lá essas coisas, deixa muito a desejar. E a história dele, aqui em Gênesis, termina de forma até trágica. Veremos que Ló ele tipifica crentes fracos. É possível que lembremos de nós mesmos ao olharmos para ele. Talvez nos identifiquemos com seus tropeços, mas com certeza, irmãos, nos reconheceremos em Ló, pelo mesmo cuidado e misericórdia dispensado por Deus, tanto a ele quanto a nós. Pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nessa noite, nós vamos ver um pouco sobre essa história de Ló, sobre a jornada da fé, pensando na jornada da fé de um cristão, sobre o privilégio de conhecer a fé e sobre o desafio de permanecer na fé. Se você está aqui nessa noite e você teve o privilégio de conhecer essa fé, você sabe do que eu estou falando. Mas se você, como um cristão, é um peregrino, você também sabe dos desafios que é permanecer na fé. Vamos ver esse texto com fé? Amém? Primeira coisa, a oportunidade, o privilégio de conhecer e seguir a fé. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, olhando para esse texto, é que nós estamos tratando sobre a gente que é crente. Tem crente no Antigo Testamento. A conversão no Antigo Testamento, que se dava da mesma forma, pela fé, da mesma forma que ocorre hoje. O justo viverá pela fé. Está aqui Abrão para nos provar isso. Ao conceito de pecado, de expiação, de arrependimento
e de fé de forma clara nas linhas aqui do Antigo Testamento. E aqui a gente começa olhando um pouco para a história de Ló, que está atrelada à história de Abraão. Me permita chamá-lo de Abraão, tá bom? Aqui você vai ver que ainda é Abrão, seu nome vai mudar mais para frente, mas me permita. A história de Ló está inserida dentro dessa grande narrativa. Ló era filho de Arã, irmão mais novo de Abrão, que morre em Ur dos Caldeus. Daí Ló é cuidado por seu avô, Tera, que é pai de Abrão, que o leva para Arã. Isso está no final aqui do capítulo 11 de Gênesis. Ou seja, ele tem um pai, se chama Arã, seu pai morre em Ur dos Caldeus, ele é criado agora, de certa forma, por Tera, que é o seu avô. Tera vai para Canaã, e quando chega em Canaã, o seu avô também falece. E quem é que vai ficar? Quem é que vai criar? Quem é que vai cuidar de Ló? Seu tio, Abrão. E aí a gente já começa a ver a providência de Deus agindo na vida desse personagem aqui. No verso 4 do capítulo 12 diz assim: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. E aqui o contexto é do chamado de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Todo esse chamado assim que nós já conhecemos. E no finalzinho aí, nesse versículo 4, diz assim: e Ló foi com ele. Você vai perceber isso em outros versículos aqui, que vai ter esse destaque: Ló foi com ele. Isso vai ocorrer. Apesar dos infortúnios, a graça de Deus está acompanhando Ló, de modo que ele tem a oportunidade de caminhar com Abraão. Enquanto Ló está no encalço do seu tio, Deus está conduzindo e guiando os passos de Ló. Preste atenção nisso, prestemos atenção nessa verdade. Quem é Abraão? Dispensa apresentações, não é? Mas deixe-me pontuar aqui rapidamente. Abraão é o pai na fé dos israelitas. É ele que crê em Deus e sua fé é imputada como justiça. Através dele há uma promessa de surgir uma grande descendência na fé. E ele é chamado de quê? Ele é chamado de amigo. Ele é amigo de Deus, chegado de Deus. Aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 14. Ele diz assim: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Jesus está dizendo isso. E o que é dito acerca de Abrão? Ele é amigo de Deus. Ele é alguém obediente. Ele não é alguém perfeito, mas é alguém que anda em obediência, alguém que anda em fé. E Ló conhecia a fé de Abrão. Certamente Abrão anunciou a sua fé a Ló, seja de forma verbal, como por sua obediência. E através dos cultos oferecidos por ele, como a edificação de altares pelo caminho, por onde Abrão ia passando, você perceber, capítulo 12, ele vai dar uma tropeçada, ele era um craque, mas tem um jogo ruim ou outro, né? No final do capítulo 12, ele pisa na bola, mas assim, depois, o que é marcante na história de Abrão é o quê? Por onde ele passa, ele constrói, ele edifica altar ao Senhor. Altares ao Senhor, ele vai conduzindo, ele vai construindo em Siquém. Abrão edifica um altar no versículo 7 do capítulo 12. Em Betel, antes de subir ao Egito, quando ele retorna do Egito, também pelo Neguebe, capítulo 12, verso 8, capítulo 13, verso 4, ele vai construindo, ele vai adorando a Deus. Esse era um símbolo de culto e um símbolo de comunhão. E Ló conhecia a fé de Abrão. Ló era um crente. Jesus fala sobre Ló, sabia? Lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 26, numa narrativa lá escatológica, tratando sobre a volta do Senhor Jesus, como se daria, ele vai falar do exemplo de Noé. Lembra dos dias de Noé, que as pessoas se casavam e davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, nesse contexto, ele vai falar sobre Ló, porque ele diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, colocando Ló na mesma posição de quem? De Noé. Acontecia também nos dias de Ló. Há uma distinção aqui de Ló para com os seus contemporâneos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.
Não somente Jesus, mas Jesus também, pelo seu Espírito, falando por intermédio de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, ele diz assim: reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então Jó era um crente, era um irmão nosso. E aqui, ele no começo da sua fé, ele faz escolhas. E são interessantes as escolhas que Ló faz. Quando ele segue Abraão pela primeira vez, por exemplo, ele tinha a opção de permanecer com um outro tio, porque tinha Arã, que era o seu pai, tinha Abraão e tinha Naor. Mas ele segue quem? Ele segue Abraão. Abraão estava indo para onde? Ele estava indo rumo à terra prometida. Já havia uma promessa aqui no começo do capítulo 12, ou seja, ele está seguindo o caminho de fé do seu tio Abraão. Quando Abraão retorna do Egito, no final do capítulo 12, ele vai parar lá no Egito. Lá Abraão, ele adquire riquezas, o Egito uma grande potência da época. Poderia ocorrer de Ló permanecer aonde? Lá no Egito. Fazer a sua vida lá no Egito, estava tudo indo tão bem, ele enriqueceu, o tio enriqueceu, o sobrinho também enriqueceu, né? Mas ele sai. E o texto vai nos dizer que Ló continua a seguir Abraão, rumo à terra prometida e agora voltando do Egito. Então, o que a gente pode aprender até aqui? A importância de andar, toda vez que tem esse silêncio, dá vontade de dar um glória a Deus, né? A importância de andar com quem nos aponta o caminho, com quem nos serve de exemplo. Veja que na providência de Deus, Ló, ele perde o seu pai, ele perde o seu avô, mas ele ganha um pai na fé. O seu tio Abraão, um homem que tinha recebido a promessa e que estava também no início da sua fé, é verdade, mas andando a passos mais largos. Ele tem essa oportunidade. Você já deu graças a Deus pela oportunidade que você tem, o que você teve de conhecer a fé e por meio de quem você herdou essa fé? Uma indagação aqui importante. Quem nós estamos seguindo? Quem tem sido exemplo para nós? Os pais, nesse sentido, devem estar atentos para saberem quem seus filhos andam curtindo, seguindo, na rede social, nos círculos de amizades. Uma palavra para os jovens, para os adolescentes. Vocês precisam ter atenção também com quem vocês têm seguido. Bons amigos te levam para quem? Para mais perto de Deus. Mas aqueles que não têm um temor do Senhor, muito provavelmente podem exercer alguma influência na sua vida, se você não estiver firmado na fé. Lembre-se de que as más conversações, elas fazem o quê? Elas corrompem os bons costumes. E eu quero falar até amigos da própria igreja. Tem gente que está na igreja, pode ocorrer, aqui na igreja católica não, né? Mas pode ocorrer de estar um ímpio infiltrado, que ele fez uma declaração pública de fé, que ele anda com o povo de Deus, mas assim que é terrível a forma como ele fala, a forma como ele se porta. Meu irmão, se você tem caminhado com alguém, tem percebido que alguém que declara a sua fé em Cristo não demonstra isso através da sua vida, através da sua fala, não ande com essa pessoa. E não se esconda dele, não. Seja muito claro, exorte ele em fé, para que ele se arrependa. Disse, meu irmão, só vou voltar a andar contigo quando tu se ajeitar nessa vida. Mas é precisamos ter esse cuidado. Veja, seguir o caminho da fé é uma oportunidade, é algo extraordinário, maravilhoso. Isso vem da parte de Deus. Você que nasceu num lar cristão,
dê graças a Deus. Você que foi batizado na infância e foi discipulado e tem a oportunidade de ter pais firmes na fé, de ter avós dos quais você herdou essa fé, de ter amigos, de ter chegado mais perto de Deus, dê graças ao Senhor, porque esse é um baita privilégio. Conhecer essa fé. Deixa eu me repetir uma história que eu repito aqui, já não sei quantas vezes, até você decorar. Mas tem uma história interessante de um avivalista da Inglaterra chamado Moody. E certa vez Moody ele foi para um avanço evangelístico, e quando ele retorna desse avanço evangelístico, era muito comum naquela época as cruzadas, e aí alguém indaga Moody, perguntando: Moody, e aí, quantas pessoas se converteram? Isso era típico da época, tá bom? Quantas pessoas se converteram? Ele diz: 3 almas. Aliás, 2 almas e meia. Aí ele disse: quer dizer que foram 2 adultos e uma criança? Ele disse: não, foram 2 crianças e um adulto. Porque a criança ele tem a vida toda para quê? Para caminhar, para aprender a andar com o Senhor. Então é um privilégio. As crianças saíram, né? Mas você que é adolescente, que tem uma vida aí pela frente, é graças a Deus pela oportunidade de caminhar nessa fé. Você que já está na meia-idade, ou você que já está assim na velhice, mas é uma oportunidade também de seguir a Cristo, de viver essa fé. Veja, temos essa oportunidade de conhecer, e não somente de conhecer, mas de seguir. Tem pessoas que conhecem, mas não seguem, não é verdade? Tem pessoas que vêm até a igreja, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, são os chamados simpatizantes, mas eles não conhecem essa fé que o transformou, essa fé que transforma o homem por meio do Espírito Santo. Veja, mas há um segundo ponto aqui, o desafio de permanecer na fé. Você sabe que começar algo, às vezes é mais fácil. A gente está no começo do ano e tem gente que começou o ano dizendo assim: eita, esse ano eu vou para a academia. Aí faz o quê? Faz aquele contrato, passa o cartão 6 meses lá, né? Para ganhar aquela promoção na academia. Meu irmão, quando dá 15 dias, o camarada não quer ir mais. Você estava todo empolgado lá, dizia: agora que eu não quero mais participar disso. Tem gente que fala sobre isso no início de uma leitura bíblica. Começou janeiro, vamos para Gênesis. Vamos seguir ali, é o quê? 3 capítulos por dia? Vamos lá. Você leu até 5, 6, parabéns. E aí, mas tu continuou. Às vezes a gente vai parando pelo caminho. Falta o quê? Muitas vezes essa constância. Diz que o casamento ele passa por uma crise, né? Por favor, não tenha isso como verdade. Mas assim, a crise dos 7 anos, né? Começou bem lá o início do casamento, mas tem aquelas crises. Tem outra crise? 7 anos, tem outra não. Vocês têm crise no casamento, não. Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Aqui Abrão, ele começa, dá sinais de fé. Olha, se o olheiro olhando para Ló, jogando, eu disse: esse menino, ele é um Cristiano Ronaldo. Vamos assinar esse contrato aqui. Mas como é agora, quando a fé de Ló começa a ser provada? Qual a resposta que ele vai dar? E aí a gente entra de forma mais direta aqui no capítulo 13, o texto que nós lemos no começo. Veja, a vida de fé, irmãos, é uma vida que tem o seu aspecto coletivo. Aqui nós estamos vivenciando esse aspecto coletivo da fé. Quando congregamos, quando adoramos a Deus, quando nós vamos evangelizar, quando nós suportamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros. Então tem esse aspecto comunitário, isso faz parte, é o corpo de Cristo. Mas também há outro aspecto na fé. Qual é? O aspecto individual. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Enquanto Ló está perto de Abrão, você olha para Abrão e vê Ló na sombra e diz assim: essa dupla aí, os dois são crentes, os dois têm o mesmo nível de fé, os dois estão firmados na fé, mas eles se apartam. E aí a gente começa a perceber de maneira mais clara como anda essa fé de Ló. Veja, e assim acontece com a gente também. Né? São crianças que caminham com os pais na fé, que eles vêm à igreja, que eles são introduzidos à fé cristã, que eles aprendem, um adolescente que segue para a igreja, mas aí tem um momento em que ele vai fazer a sua pública declaração de fé, que ainda debaixo da autoridade dos pais
mas individualmente a sua fé agora ela precisa frutificar de maneira mais clara. Veja, irmãos, Ló se torna um homem próspero. O texto vai nos dizer que saiu, pois, Abraão do Egito, ele retorna do Egito, e aí foi uma história triste de Abraão com Sara. Abraão quase coloca a perder aquela promessa. Através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa era a promessa de Deus. Se dependesse de Abraão, aqui no capítulo 12, essa promessa tem ido para o espaço. Mas eu não vou entrar em detalhes, depois você lê esse texto em casa. Mas aí o fato é que ele sai do Egito, ele chega ao Egito por causa de uma fome, de uma grande seca, lá em Canaã. Ele sai agora, ele está saindo de Canaã no capítulo 13, e o texto vai dizer que eles voltam para o Negueb. Do ponto em que Abraão ele estava indo, seguindo o seu destino, agora ele retorna para o Negueb. Aí, olha o que diz no início do verso 1. Ele, sua mulher e tudo o que tinha. E depois, quem está com ele? Ló. Ló está com ele. E era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele fez suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Ló aqui ele se torna um homem próspero. Abrão, pela misericórdia de Deus, ainda que tenha falhado no Egito, a sua riqueza aumenta. O que é riqueza nesse Antigo Oriente Próximo, nessa época? Era você ter entre 100 e 200 tendas, era você ter entre 60 e 100 camelos, era você ter pelo menos 1000 ovelhas. Então, o texto vai dizer que Abrão ele era muito rico, ou seja, a sua riqueza ela supera todos esses números que eu falei para você agora. E Ló também adquire, ele também aumenta as suas posses. E o que é que ocorre? Um problema muito simples aqui. Eles estavam num local onde a pastagem ela era escassa, onde tinha problemas com água. E o que é que acontece? Com o tempo, aquilo começa a causar um problema, porque tem os pastores de Abraão e tem os pastores de Ló. E ali eles começam a ter um litígio, uma certa confusão por querer ocupar esse espaço que era escasso. Não obstante, o texto também vai nos dizer que eles tinham uma companhia naquele lugar. No final do verso 7 diz assim: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Ou seja, havia muito gado, muitas tendas para pouco espaço. Começa a ver essa dificuldade, começa a ver essa confusão, e Abrão, de maneira sábia, ele sugere aqui uma separação de maneira amigável. Antes que ocorresse um problema maior, ele chama Ló e diz assim: Ló, meu filho, agora a gente vai ter que seguir cada um para o seu lado. Em nome da comunhão, ele acaba se apartando aqui do seu sobrinho Ló. O texto vai dizer claramente que entre Abraão e Ló, necessariamente, não houve nenhum tipo de problema, mas estava chegando por causa desses pastores, por causa dessa confusão. De maneira sábia, Abrão, ele sugere, na verdade, ele estabelece aqui, não é? Ele não está sugerindo, talvez não, ele está estabelecendo aqui: Ló, agora é hora da gente caminhar. A gente precisa se apartar. O que é que ele faz? Ele dá essa oportunidade a Ló para que ele escolhesse o seu lugar, o lugar para onde ele queria ir. Porque o texto diz no verso 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda, e no verso 9 ele diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Um ponto aqui importante. Abrão estava em Canaã. Haviam ali vários povos que tinham chegado antes naquele lugar. Mas aquela terra ela tinha sido prometida por Deus a Abrão. E quando ele diz assim: vá para o lugar, escolha o lugar, e Abrão está falando assim como se aquela terra já fosse dele. Esse não é um aspecto da fé? Deus ele prometeu: Ló, essa terra
Deus prometeu a mim, Deus prometeu a minha descendência, então você pode escolher para qual lugar você quer ir. Esse é o aspecto da fé, e ele está dando essa primazia a Ló, porque por direito, quem deveria escolher o melhor lugar seria quem? Seria Abrão, e Ló ficaria com o resto. Mas Abrão, ele fica com o resto, por assim dizer, e tem a tranquilidade de dizer: Ló, meu filho, escolha para que lado você quer ir. Aqueles que sabem que têm a herança dos santos, aqueles que sabem que tudo que Cristo conquistou na cruz pertence a Ele, eles não são egoístas, eles não são avarentos, eles não vivem com litígio e de briga aqui e briga ali por posses, por isso ou por aquilo, mas eles sabem que tem um tesouro maior. Ele sabe que há uma promessa que não pode falhar, e ele sabe que é detentor dessas riquezas prometidas por Deus, por meio de Jesus, que se cumpre aqui na dispensação no Novo Testamento, e é isso, essa herança que pertence ao povo de Deus. Isso é tão precioso no Pai na Fé, no nosso Pai da Fé, que é Abraão. Há uma citação interessante de um pastor chamado Alexander McLaren, que ele diz assim, eu trouxe na íntegra, porque eu achei muito bacana. Diz assim: Ló nos ensina que o bem material pode tentar e conquistar, mesmo depois de ter sido superado. Sua infância, a infância de Ló, foi heróica. Em seu jovem entusiasmo, ele contribuiu com Abrão em sua grande aventura. Ele não estava pensando em seus rebanhos quando deixou Harã. Provavelmente, como ele estava bastante estimulado a imitar o seu tio, mas ainda assim ele escolheu a melhor parte. Mas agora ele está cansado da vida de peregrino. É mais fácil dar um passo ousado do que permanecer fiel ao seu espírito ao longo da vida. Terrivelmente verdadeira essa frase. Porque ele estava começando bem na fé, uma jornada que o comentarista vai dizer que é uma jornada heróica. Ele tinha escolhido a melhor parte, mas depois ele retrocede. Porque quando Abrão coloca à sua disposição o lugar para onde ele poderia ir, ele faz uma escolha. Volta os seus olhos para o texto que nós estamos meditando. No verso 10, talvez essa é a parte mais dramática desse texto. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E aqui o autor, Moisés, já está antecipando o que é que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O fato é que quando Ló ergue os olhos, qual era a dificuldade ali? Ele estava com dificuldade de água, o pasto não era tão bom, e quando ele olha, a primeira coisa que brilha nos olhos de Ló é o quê? Aquele lugar que é propício, favorável à criação do seu gado. Ele está pensando aqui em adquirir mais riqueza. Ele já tinha vindo abastado do Egito, mas veja o que é que a ganância do tropeço desse irmão acaba ocasionando. A Moisés, que é o autor do livro, já está antecipando: Sodoma vai ser destruída. Ele está olhando para um lugar de destruição, mas ele olha com os seus olhos humanos, olha com o olho do coração não redimido e diz assim: é esse lugar, sem ponderar, sem dizer: tio, esse lugar é melhor. O Senhor é detentor disso tudo. O Senhor tem a primazia. Eu passo para o Senhor essa opção para o Senhor escolher, por favor. Ele não faz as honras com o tio, porque ele olha. E quando ele olha, ele cobiça. E essa cobiça é onde nasce, é um nascedouro ali de todo pecado. Tiago vai dizer que o pecado começa justamente na cobiça e depois acaba na tragédia. É isso que o nosso irmão Ló está fazendo. Ele ergue os olhos, vê aquilo que é momentaneamente melhor, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Ele está pensando no seu futuro, mas ele assim não consegue ter uma visão larga. Ele está olhando para um futuro nessa terra, enquanto Abrão está olhando para um futuro eterno, a terra que Abrão esperava. Era a Nova Jerusalém.
Os olhos de Abraão, eles vão além. Ló para de olhar para o que é eterno. Começa a olhar para aquilo que é temporal, passageiro, trivial. Será que essa falta, essa tentação pode mexer com o nosso coração hoje? Ou isso ficou só para Ló? Casais podem se separar na crise financeira, mas os casais podem se separar também na prosperidade. Já viu algum caso? Eles começam a prosperar tanto, ou um prospera mais do que o outro, e aí isso vai causar uma confusão. Sem piedades pode ocorrer. Filhos se perdem por causa da prosperidade dos pais, porque os pais desaparecem, não cumprem mais a sua função de discipular os seus filhos. E eles vão valorizar o ter em detrimento do ser. Os filhos também estão em decadência. É um caminho perigoso. Famílias podem se afastar de Deus na bonança, se a prosperidade não for acompanhada de piedade. Por isso Timóteo vai nos dizer, Paulo escreve a Timóteo, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de quê? Vocês lembram? De lucro. É uma grande fonte de lucro. A piedade com contentamento. Pois nada trouxemos para este mundo. Esse aqui faz barulho na alma, não faz? Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Agora Ló está diante de uma escolha. E a vida cristã ela é marcada por escolhas, não é? Todos os dias nós precisamos escolher. Porque todos os dias é colocado diante de nós o quê? As coisas que o mundo pode oferecer. E todo dia nós precisamos escolher o caminho da piedade. Precisamos reafirmar esse compromisso com o Senhor. Nós lembramos do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Quando foi colocado diante dele os tesouros desse mundo, como se não pertencesse ao próprio Cristo, que é Deus. Mas lembra de Satanás ao tentar? Não foi inteligente, né? Colocando diante do Senhor todos os tesouros da terra, tudo isso é seu, se prostrado me adorares. Nosso Cristo, ele passou também pelas aflições que nós passamos, pelas tentações que nós precisamos suportar. Ele, como craque, como filho perfeito, ele em nada tropeçou. Ló, ele faz essa escolha, e a gente pode pensar, como aplicação também, que nem toda mudança é para melhor, ainda que prosperemos. Não podemos ser pragmáticos nesse sentido. Podemos prosperar, mas a nossa prosperidade pode nos levar à ruína. Ló está seguindo pelo caminho da comodidade, mas muitas vezes o caminho da comodidade é o mesmo caminho da esterilidade. É o caminho que não vai dar frutos. Ele está indo por um caminho estéril, apesar de a sua vista estar o quê? Vendo aquelas campinas do Jordão. Ló, talvez bem intencionado, olhando assim, olha, se Sodoma, não, eu vou para lá como um missionário. Eu vou agir lá entre pecadores. Às vezes a gente quer dar até uma desculpa para Deus, né? Dizendo assim, maquiar a nossa intenção. E a gente vai ter que dar um toquezinho cristão no negócio, né? Está todo errado. Mas eu vou lá como missionário. O que ele deveria ter aprendido com Abraão? Ele se deixa levar pelo que seus olhos podem avistar, enquanto Abraão segue pelo caminho que não vê. Todas as riquezas de Ló vão virar pó. Veja, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. É algo assim paulatino. É uma decadência progressiva. Ele vai armando as suas tendas. Ele não vai diretamente a Sodoma, mas é um caminho perigoso. Mas ele vai e cada vez mais se afastando de Betel. Ele está de costas para Betel, para a casa de Deus. Isso é muito simbólico para a gente. Todas as vezes que nossos olhos brilham para o mundo, que nós damos um passo para o mundo, nós estamos nos distanciando de Deus, da sua palavra.
Desperta, ó tu que dormes. Ele vai armando suas tendas. E vai armando suas tendas e vai prosperando. E arma outra tenda e vai prosperando. Diz, Deus está nesse negócio. Será? Aqui, o contraste mais gritante nessa passagem é do versículo 14. Ele vai construindo as suas tendas. Já está anunciado aqui que os homens de Sodoma eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 13, essa palavra sodomia está relacionada a pecados de cunho sexual. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Paulo vai usar essa expressão para tratar, para justamente exemplificar esse tipo de pecado. Eles tinham outro pecado também, um dos profetas vai falar que era o pecado do orgulho. Ou seja, esses homens eles não eram maus. Eles não eram maus, não, porque se fossem maus, eles eram bonzinhos. Eles eram grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor. Meus irmãos, quando nós somos grandes pecadores, não é contra o próximo, primeiramente, mas é contra o Senhor Deus que é perfeito e santo e justo. Ló, meu irmão, para onde você está indo? O contraste gritante, aí eu volto ao versículo 14, estamos quase encerrando. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Meus irmãos, enquanto Ló ergue os seus olhos e segue o rumo do seu coração, ele segue o seu destino, Abrão está tranquilo, porque sabe das promessas de Deus. Deus fala com Abrão e diz assim, Abrão, ergue os teus olhos. A diferença de quando erguemos os olhos na direção que o Senhor nos dá, para a diferença quando nós somos inclinados a olhar pelos nossos próprios olhos, olhos carnais. De que forma você tem olhado? De que forma você tem enxergado as oportunidades que surgem? Quais são os valores que norteiam as nossas decisões? Felicidade a curto prazo? Oportunidade profissional? Riqueza, lucro, conforto, segurança? Em detrimento da comunhão com Deus? Da prosperidade da alma? Quais são os seus valores? A gente precisa ponderar melhor sobre nossas escolhas. O que levamos em conta na hora de seguir ou antes de seguir um caminho? De escolher um namorado, uma namorada, um emprego, uma carreira profissional. O que precisamos deixar de lado? Sim, porque toda escolha, ela implica abrir mão de algo. Nós abraçamos uma coisa e nós abrimos mão de outra. Não é assim? As nossas decisões nos levam. O que precisaremos deixar de lado? Meu irmão, se a sua fé não couber na bagagem, não vá. Na verdade, isso não deve nem ser cogitado. Se alguma dessas escolhas implica em largar a fé, ou ser omisso com o reino de Deus, ou qualquer coisa do tipo que venha trazer prejuízo à sua comunhão com Deus, isso não está na mesa. Isso não entra em discussão, isso não é alvo de discussão e de escolha. Isso já está eliminado. Porque o princípio é viver para Deus. Amar o Senhor de todo o nosso coração. De amar Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso não está na mesa, não é uma negociata, não. Esse é um primeiro princípio que nós precisamos observar. Vejam. Mas olhando e pensando nesse texto também, nós, agora voltando os olhos para Ló, você prestou atenção que aquele Ló do começo, daquela peneira, no teste, saiu-se bem, mas no decorrer da caminhada, ele começa a oscilar. Alguns caem, alguns cristãos oscilam. Quando nos depararmos com alguém que cai, não devemos nos entristecer ao ponto de ficarmos desapontados com essa pessoa. Já viu que a gente tem essa tendência, né? Eita, você fica desapontado com essa pessoa, né? Você fica desapontado, como é que ele faz um negócio desse? Né? Mas, na verdade, a nossa fé,
ela é sustentada por quem? Por Deus. E se a nossa fé é sustentada por Deus, nós temos que recorrer aos meios que o próprio Deus estabeleceu para o quê? Para trazer, para inflamar esse fogo no nosso coração, para despertar novamente essa chama da fé. Então são os meios que você deve levar a essa pessoa. É o que? É a palavra de Deus, é interceder, é orar por ele. E se Deus é o autor da fé, nós devemos suplicar ao Senhor, dizendo, ó Deus, o Senhor que é o autor da fé, que o Senhor possa novamente fortalecer a vida do meu irmão. E quando fizermos isso, nós devemos também nos lembrar que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, tenha cuidado para que não caia. Agora eu quero falar para você que está sendo tentado a abandonar a fé. Talvez você esteja cansado. Você começou como um herói. Ou seu pai disse algum dia, esse menino vai ser pastor. Essa minha menina vai ser missionária. Nada, hoje você está bem fraco na fé. Está pensando em partir, nem vir mais para a igreja, nem sabe como dizer aos seus pais. Já não fez isso por causa do pastor, ou por causa dos irmãos da igreja, ou por qualquer outro motivo. Você pode ir, meu irmão. Mesmo contra a nossa vontade. Mas antes disso, antes de partir, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para onde você vai se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Para onde? Para onde? Você olha para as campinas do Jordão. Isso é ilusão. Amigo, isso vai virar pó. Mas aquele que abre mão daquilo que pode ver e que pode tocar, mas é caminho de perdição, para olhar para aquele valor que é eterno, para Cristo Jesus, ele pode perder o mundo inteiro. Mas isso é lucro para a sua alma. É lucro para a sua alma. Podemos até tentar nos afastar de Deus. Mas se Deus tem um plano na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Ele não vai se afastar. Ele é um olheiro que não pode errar. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de te conhecer. O Senhor me concedeu essa oportunidade há 26 anos. Obrigado. Obrigado pela minha avó, obrigado pelos meus tios, obrigado pela minha igreja, por aqueles que me ensinaram da tua palavra. Obrigado pelos Gideões internacionais, quando eu ganhei aquela pequena Bíblia. Eu te louvo, Senhor, porque eu tive essa bendita oportunidade de conhecer ao Deus vivo. Ó Deus, eu quero também expressar minha gratidão por essa igreja, pela liderança da igreja, que tem há tantos anos aqui discipulado pessoas, sendo sombra, sustento para tantos. Mas Deus, eu peço que o Senhor nos dê forças. Aqueles que começam bem, mas eles caem, fraquejam na fé. Tu sabes, Senhor, nós não temos um alto nível, não. Mas temos uma fé sincera, posta em Cristo Jesus. Não é o tamanho da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para o tamanho da nossa fé, mas para o objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus, e esse ressuscitado dentre os mortos. É nele que está a nossa esperança, Senhor. Ó amado, se tem alguém aqui começando a sua jornada de fé, obrigado, meu Deus. Dá uma boa jornada, concede uma boa jornada ao meu irmão. Meu Deus, aqueles que estão vacilantes,
pensando em desistir, largar tudo. Meu Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Crava isso no coração do teu filho nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa olhar pelos olhos da fé e olhar para as campinas do Jordão, ele se lembre de que tudo isso virará pó e cinza, mas aquele que crê no Senhor, aquele que olha para a tua palavra, esse permanece para sempre. Ó amado, que o Senhor nos auxilie. Derrama a tua graça sobre nós, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.